vida não sai do lugar, não há prosperidade, não há desdobramento de obras, não há manifestações e testificações que apontem para Deus estar cooperando com o que você está vivendo ou fazendo. Mas ainda assim você guarda um discurso que me permita, com todo respeito, declarar ser um discurso vazio. Por quê? Porque não existem resultados, não existem manifestações em impacto. Veja que como que eu pedi que os irmãos colocassem aí, não colocaram ainda, não sei se parou o chat ou a internet, mas repito, está escrito da parte do apóstolo João na primeira carta, seja bem-vinda Ana Caroline, na primeira carta de João, capítulo 2, versículos de 13 a 17, pedi aí que os irmãos identificassem exatamente qual é o versículo, onde está escrito: tal qual foi Jesus na terra, somos nós. Assim como Jesus esteve, estamos nós. Esse assim como quer dizer do mesmo jeito, podendo sim acessar e manifestar coisas assim como ele acessou e manifestou. Se isso não está acontecendo, como que ele disse lá no finalzinho, no Evangelho de Marcos, capítulo 16, está escrito: e os sinais seguirão aos que crerem. Então eu preciso perguntar a você, homem de fé, a você, mulher de fé, quais sinais têm seguido a sua fé? O que você tem experimentado, que tem testificado o reino de Deus para aqueles que não creem? Que tem sido uma palavra de consolo ou um posicionamento que desperta consolo, que desperta acolhimento, que desperta uma sinalização de que você é alguém que essa pessoa deve procurar para conversar, de que você é alguém que essa pessoa pode procurar para se abrir, porque a bem da verdade você carrega algo que iluminou os olhos dessa pessoa, e porque você está agindo pela fé, se movimentando pela fé, se dispondo pela fé, você tem uma movimentação de vida diferente. Você, onde chega nos lugares, você quando está no trânsito, você quando está no ambiente de trabalho, você pode não perceber, mas as pessoas te percebem, porque todo mundo vê todo mundo. E elas se percebem de uma forma diferente. Por quê? Porque você tem uma fala diferente, porque você tem uma abordagem diferente, porque você tem um tratamento diferente, porque quando as pessoas estão com você no ambiente, mesmo num momento estressante, no momento em que as coisas estão meio que aquecidas, você parece estar envolto por um manto de paz. Você parece estar envolto por uma realidade que está fora de toda aquela tensão e consegue ter uma percepção de calma e tranquilidade para orientar e liderar um momento de reorientação para que as pessoas se organizem nos seus sentimentos e pensamentos. Isso é a obra de Deus na sua vida. Isso não pode ficar oculto. Isso não pode ficar sem que de fato tenha um eco. Isso faz com que os sinais sigam, porque você está agindo conforme o que você crê. E isso faz toda a diferença na sua vida. E é por isso que eu estou aqui. E é por isso que você está aí. E é por isso que talvez você tenha parado para acompanhar essa programação. E é por isso que você, quando começou a ouvir o que eu estou falando, não decidiu então mudar, talvez passar o vídeo, ou quem sabe até ir para outra programação. Isso cativou a sua atenção. Por quê? Porque alcançou o seu coração. E eu declaro que muito mais do que o que você está ouvindo agora, necessário para a sua vida, você vai ouvir ainda nessa manhã, ou melhor, nesse vídeo para você que vai estar assistindo esta gravação. Deus há de falar até o final do tempo em que Ele reservou em meu coração para trazer a palavra. Ele vai revelar coisas que são inéditas, necessárias, fundamentais, essenciais para a sua vida. E então estamos aqui pontuando a pessoa do Espírito Santo como alguém que inicia esta obra de poder. Porque está escrito, eu gostaria que os irmãos que estão aqui participando, correspondendo comigo, encontrassem essa citação que está lá no livro de Atos, no capítulo 1, ou no capítulo 2, onde diz: vocês receberão poder, recebereis poder, quando o Espírito de Deus vier sobre vocês. Vocês receberão poder quando o Espírito de Deus vier sobre vocês. E isso é um fato para todo aquele que creu. E não é quem creu para tão somente, e aqui eu vou usar creu, né? Vou usar o verbo crer de forma comparativa, porque nem sempre as pessoas creem. Muitas vezes elas acreditam. E acreditar é um verbo que nos envolve numa lógica, a partir de uma referência de coisas que fazem sentido. No âmbito humano, crer é Deus revelar
o mundo espiritual descortinado no seu interior, abrindo a sua visão, para que você possa se enxergar como ele te enxerga. E aí você passa a ter a necessidade de se revestir de santidade. Você passa a ter a necessidade de caminhar em retidão. Amém, Mangal? Atos 1:8. Você passa a ter a necessidade de corresponder à palavra de Deus. Por quê? Porque esta obra foi iniciada no seu coração. Então o Espírito Santo vem sobre nós para ministrar poder. Diga, o Espírito está sobre mim para ministrar o poder de Deus na minha vida. Diga isso, escreva isso. O Espírito de Deus está sobre mim para ministrar o poder de Deus na minha vida. Meu irmão e minha irmã, o poder de Deus está sobre a sua vida, você que creu. Porque você, quando crê, o ponto de partida para a fé bíblica, a fé que traz obras, a fé que traz sinais, é você entender a sua condição de pecador ou pecadora, você entender o juízo que aguarda todo e qualquer pecador, e você entender a necessidade de se converter frente a esta convicção de pecado e a condição do juízo. E isso faz com que você então, como que aconteceu em Atos capítulo 2, quando Pedro então termina a sua preleção, a sua ministração, depois do Espírito Santo estar sobre eles, ali 3.000 almas declaram: o que faremos agora diante de tudo que foi revelado ao nosso coração. Você fica então no anseio, você passa a ter, por que não dizer, uma ansiedade santa de saber o que fazer com a sua vida, uma vez que você agora está entendendo as coisas de Deus com clareza. Não é mais uma questão do tipo de religião, do tipo de abordagem de credo, do tipo de filosofia espiritual, nada disso está contando. O que está contando agora é a verdade que alcançou o seu coração e que te chama para fora, te chama para a liberdade, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E essa vida em liberdade vai te fazer caminhar em autoridade se você estiver baseado na verdade, meu irmão. Se você, minha irmã, estiver embasada na verdade, você vai ter uma vida de liberdade e em autoridade, em que você não vai caminhar dando desculpas, explicações, satisfações, do ponto de vista teológico, religioso, para aqueles que não entendem. Por quê? Porque estão inclinados para a carne e não vão entender nada nesta condição que é natural. É somente com inclinação para o Espírito que pela fé entendemos e passamos então a discernir e caminhar em liberdade e paz por conta do que é revelado ao nosso coração. Então, se o Espírito de Deus está sobre mim, como disse a irmã Gal, não somente está sobre você, por favor, escreva aí: o Espírito de Deus está sobre mim para ministrar o poder de Deus na minha vida. É importante que você tome posse disso. É importante que você entenda que você tem uma necessidade de compreender isso, de trazer isso para um lugar profundo, levar isso lá para o seu oculto, levar isso lá para o secreto, a fim de que esta palavra seja algo que revele, que ilumine o seu interior, para que a sua mente se ilumine e você acesse um lugar de compreensão de coisas que você ainda não compreendia, porque você vai descer a um nível mais profundo no conhecimento das coisas de Deus e vai subir num patamar mais alto na revelação das coisas do alto, a partir do entendimento de que o Espírito de Deus está sobre mim para ministrar o poder de Deus na minha vida. O poder de Deus na sua vida vem com a graça, o favor imerecido, que não somente se limita à ideia do favor imerecido. Inicia-se como um favor imerecido, mas se estabelece como uma condição que lhe capacita, que lhe empodera a viver a palavra de Deus conforme o que está escrito. E isso te leva para um lugar de relacionamento com Deus, de agradar o coração de Deus, de alegrar o coração do Senhor, porque o Senhor se alegra. Deus, ele de fato se inclina e espera naqueles que de fato cumprirão a sua palavra. Deus espera, como está no Salmo 46, ouvidos prontos para ouvir a sua palavra. Deus exaltou a sua palavra e espera que nós valorizemos a palavra dele como algo inestimável. É dito que sem fé é impossível agradar a Deus. Se a fé vem por ouvir, seria então dizer sem escutar o que Deus diz.
sem parar para atentar no que ele fala, é impossível agradá-lo. Porque quando eu paro para escutar Deus, fé é gerada no meu coração. E quando essa fé é gerada no meu coração, se apropria da realidade do meu interior para iluminar aquilo que eu ainda não tenho entendimento, ampliando a minha compreensão, eu então me disponho para agir de forma diferente. E quando eu ajo de forma diferente, aleluia, eu começo então a alegrar o coração de Deus. E qual é a consequência de eu alegrar o coração de Deus agindo em fé? É ser fortalecido. Porque é ser fortalecida, é ser empoderado, é ser empoderada. Por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Quando é que Deus se alegra? Quando vivemos pela fé, ou seja, vivemos na escuta do que Ele fala, porque a fé vem de escutar o que Deus diz, para que a nossa vida manifeste aquilo que Ele fala. Quando isso acontece, Deus se alegra, e quando Deus se alegra, somos fortalecidos, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então, nesse momento, aonde pontuamos a pessoa do Espírito Santo, como disse a irmã Gal, já registrou aí, Atos 1:8, recebereis poder quando o Espírito Santo vier sobre vocês. E o Espírito Santo veio sobre nós. Por que não dizer, Ele está em nós? Está escrito de que Ele vem para nos selar. O Espírito Santo é um penhor, é algo que Deus mantém conosco. É como se Ele dissesse, olha, eu vou te dar isso, que é a garantia de que eu volto para buscar não somente o que eu te dei, mas a sua vida, para te entregar a vida que eu tenho para você, que não é essa que você está vivendo aí agora. Essa que você está vivendo aí agora é em prol da vida futura que eu tenho aguardando você na glória. Então agora nós temos pelo Espírito Santo essa condição de discernir as coisas futuras, porque Jesus disse que Ele viria para nos revelar as coisas futuras. Mas eu quero que você, por favor, me acompanhe na segunda carta aos Coríntios agora. Nós vamos trazer essa pontuação aqui para finalizar esse momento em que nós estamos focando no Espírito Santo, dando ênfase à pessoa dele, como a pessoa que vem ministrar poder na nossa vida. Por isso a sua vida é empoderada. Você não carece de filosofias minoritárias para ser empoderado. Você não carece de filosofias sociológicas, antropológicas, de qualquer origem humana para ter poder. O poder que você tem como um crente, o poder que você tem como um filho de Deus, vem do relacionamento com o Espírito Santo que ministra o poder de Deus na sua vida. O poder para você oferecer o outro lado da face, que nenhuma filosofia minoritária te ensina. O poder para você abrir mão do primeiro lugar, de você ser egoísta, competitivo, passar a ser cooperativo. Se você tem que competir contra alguém, você tem que competir contra a sua carne. Porque estamos nessa corrida, estamos nessa carreira e temos que nos desembaraçar dos pecados que estão tenazmente, sabe, nos envolve para nos embaraçar na corrida. Você não está competindo contra o seu irmão ou contra a sua irmã. Você não está competindo contra o seu cônjuge. Você não está competindo contra os seus colegas de trabalho. Não. A sua competição é contra si próprio ou si mesma, no tocante a se governar, a permitir que o Espírito Santo ministre no seu coração domínio próprio, para que você, à semelhança do que disse Jesus, ponto de partida, hoje muito cedo ele ministrava o meu coração, ponto de partida para segui-lo, ponto de partida para um relacionamento saudável, frutífero, um relacionamento de resultados com Jesus. Quer me seguir? Negue-se. Aprenda a dizer não para si mesmo. Aprenda a dizer não para os seus apetites carnais. Você tem poder ministrado pelo Espírito Santo para ter domínio próprio, para entender a necessidade, a importância e como que isso é vital para uma vida próspera, para uma vida alinhada. É você poder dizer não para os apetites carnais, que Satanás do lado de fora tenta manipular algo dentro de você por aquilo que ele te aponta, por aquilo que ele te sugere, por aquilo que ele envolve nos ambientes onde você está. Mas dentro de você há algo muito mais poderoso do que o que está fora. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça que começa como um favor que nos concede salvação, mas que se mantém como a condição empoderadora.
Por meio da graça, disse o apóstolo Paulo, sou quem sou. E é por meio da graça que você vence, porque a graça ministrada pelo Espírito no seu coração manifesta o poder de Deus, fazendo de você não somente uma pessoa poderosa. Por favor, não se restrinja. Por favor, não deixe com que logismos sem sentido, porque isto tem embasamento bíblico. Não há um filho de Deus que não seja poderoso. Minha irmã, você é poderosa. Meu irmão, você é poderoso. Por quê? Porque o poder de Deus opera na sua vida. Está escrito. Você não é poderoso por conta de uma aparência. Você não é poderoso por conta de um canudo universitário ou de uma formação de especialização, seja mestrado, doutorado, PhD, o que for. Você não é poderoso porque você dirige um carro que pouca gente dirige ou porque mora em bairros que pessoas privilegiadas moram. Você é poderoso ou poderosa porque você carrega o espírito do poder de Deus, que ministra o seu coração o poder de Deus. Você não somente está empoderado, você não somente está empoderada, mas o seu ser é poderoso. Você vai viver coisas que vão além do que você pede ou imagina, porque Deus vai te surpreender. Essa é a palavra de Deus para ser ministrada no ensino de hoje. Essa é a palavra de Deus para você receber hoje, para ter uma semana realmente nesse nível, para acessar este patamar. Poder de Deus, mudando realidades. Poder de Deus, mudando o que é natural por conta da intervenção sobrenatural. Poder de Deus para te colocar em lugares estratégicos, onde pessoas vão discernir, elas vão entender, elas vão ver isso na sua vida. E elas vão entender que a título de um propósito, elas foram posicionadas num lugar de acessibilidade, num lugar de acesso para que você tenha acesso, a fim de que o poder de Deus seja ministrado. Por isso não se impressione, nem fique talvez constrangido, temeroso ou temerosa com aqueles que vão questionar, com aqueles que vão fazer uma fisionomia de descrédito, com aqueles que farão uma fisionomia de desdém. Isso não é problema para mim ou para você, porque não caminhamos por vista, caminhamos por fé. E por fé dentro de você, uma obra está operando, dizendo para você que você não é como qualquer pessoa. Você não é melhor do que ninguém, mas é diferente dos outros. Você carrega algo que te individualiza. Você carrega algo que Deus estabeleceu e determinou para que Ele fosse glorificado na condição em que você está, onde você está, sendo um homem negro, uma mulher negra, um homem branco, uma mulher branca, na condição social que você vive. Não importa, o que faz a diferença é o que está dentro de você. É a obra que Deus começou no seu coração. É esta condição que te dá o poder para que de fato Ele se manifeste e algo seja testificado. Não é mais sobre você, mas é sobre Cristo em você, testificando a glória do nosso Deus e Pai Todo-Poderoso. Amém? Assim, vamos agora para o ponto que é a divisa, para o ponto que define, que determina. Já estamos aqui, deixa eu verificar, há 48 minutos dessa aula, e nesse momento eu gostaria que você, que está com a sua Bíblia na mão, por favor, abra a sua Bíblia na carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 20. Carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 20. Essa é a citação base, seria como que alguns irmãos dizem, a divisa na qual estamos nos apropriando para desdobrar todo o ensino que fizemos até aqui e o que nos levará até a conclusão nessa manhã de ensino. Então, quando você encontrar aí Efésios 3:20, por favor, digite aí no chat o que é que está escrito na sua tradução de Efésios 3:20. Eu declaro de forma enfática que a palavra diz que o poder que opera em nós para que experimentemos muito mais além do que pedimos ou pensamos. O poder que opera em você é para que você vá além da máscara preta. Você não vai entender muita coisa não, mas aguarda aí, porque nessa manhã acordamos aqui em casa com esse título, A Máscara Preta. E eu vou pedir até a você, parece que é uma desconexão, mas não é, está tudo conectado. Que você escreva também, depois de você colocar Efésios 3:20 aí, e sinalizar o que está escrito, escreva aí máscara preta.
Muito em breve você vai entender. E algo, eu creio, você escrevendo, você vai se conectar aos desdobramentos, às manifestações, por que não dizer a recompensa, tão somente porque você correspondeu àquilo que foi ministrado para você nessa aula. Então, em Efésios 3:20, eu estou aqui com a minha Bíblia, deixa eu ler aqui como que está na minha Bíblia. Efésios 3:20 diz: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Segundo o poder que em nós opera. Porque existe um poder operando em você, Deus pode fazer na sua vida muito mais além do que você pede ou imagina. Porque existe um poder operando em você, você vai experimentar muito mais além do que o que você pede ou imagina. Isso é para mexer com a gente em todos os sentidos. Não somente das coisas que a gente pode experimentar, do que queremos viver, mas daquilo que faz parte de algo maior, de um plano maior que conecta você a outras pessoas, que faz de você um canal de bênçãos, que faz de você que faz de você um rio fluindo, uma fonte transbordante, que faz de você alguém que tem não somente para você, mas tem para os demais, que faz de você alguém que vai ter sempre uma palavra bem temperada, que faz de você um canal de Deus para alcançar pessoas. Por quê? Porque o poder opera em você, Deus pode fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. E assim será a sua semana. Essa semana será marcada por manifestações, resultados, realizações, respostas que estarão além do que você pediu e imaginou. Sabe por quê? Porque você está tendo consciência do poder de Deus que opera em você. E se você de fato está tomando posse da consciência do poder de Deus que opera em você, você está então acessando a capacidade, a possibilidade de experimentar nessa semana, por que não dizer ainda hoje, no aqui e no agora, experimentar mais do que você tem pedido ou imaginado. Por quê? Porque o poder de Deus está operando na sua vida. Eu espero que você creia, não somente acredite, porque está fazendo sentido, claro que está. Estamos diante de um ensino bíblico, estamos com a Bíblia aberta, estamos discorrendo pelas Escrituras, estamos conectando versículos, capítulos que estão dando um cenário claro, uma referência, algo para que você então possa moldar o resultado. Isso é acreditar, mas crer é quando aquilo em que você acredita te leva para algo mais profundo. Porque quando você ouve isso que eu estou falando agora, você que está me acompanhando até aqui, você que assistiu até aqui, você tem que entender que tem algo dentro de você que o mundo nunca viu e o mundo precisa ver. Vou repetir, tem algo dentro de você que o mundo nunca viu e o mundo precisa ver. Tem algo dentro de você que as pessoas do teu trabalho nunca viram, mas precisam ver. Tem algo dentro de você que a ambientação residencial, a sua vizinhança, onde você mora, as pessoas nunca viram e elas precisam ver. E isso só poderá ser acessado se você entender pela fé que o poder de Deus opera em você. E o poder de Deus opera em você para que muito mais além daquilo que você pensa ou imagina se manifeste. Então temos que entrar agora numa concordância. Porque se dois não tiverem acordo, não caminham juntos. Deus não pode manifestar o que vai além do que você pede ou imagina se não concordar que o poder dele opera na sua vida. Opera na sua vida não para te fazer alguém, sabe, irmãos? Claro que nós fazemos parte disso, e entre os nossos pares, entre os nossos semelhantes, nós passamos a ter na medida da dedicação, porque aquele que é fiel no pouco, sobre o muito é colocado. E obviamente esse muito ao qual aquele que é fiel no pouco é colocado, faz com que esta pessoa receba a honra, faz com que ela seja destacada. Por quê? Porque ela foi fiel no pouco, porque ela soube dizer não, porque ela soube se privar,
porque ela entendeu algo sobre algo maior, que ela vivia para coisas maiores. E para você viver para coisas maiores, você precisa sacrificar as coisas menores, abdicar de coisas menores, abdicar de apetites, abdicar de desejos, abdicar de coisas que são boas para experimentar aquilo que é melhor. Então, quando isso acontece, você começa a desfrutar do poder de Deus que está operando na sua vida. E deixa eu te falar, não para por aí. Já declaramos uma semana de poder para a sua vida, uma semana de manifestações surpreendentes, de coisas que você nunca imaginou que poderia fazer, de que nunca imaginou que poderia receber, de que nunca imaginou de que poderia ouvir, no sentido de edificação e crescimento, tá? E obviamente vamos aqui então ampliar o cenário, não é só experimentar, vou usar uma palavra que talvez não seja mais adequada, eu não estou conseguindo encontrar algo agora que se adeque de maneira bem encaixada, mas não temos que olhar somente para aquilo que é de positivo, mas também, obviamente, estamos numa luta, você sabe disso, já falamos aqui em aulas anteriores, há poucas semanas, que estamos vivenciando uma batalha espiritual. E o campo de batalha é a sua mente. Enquanto ela não se renova, você passa a estar vivendo, sabe, uma reprodução de um passado frustrado, quebrado, derrotado, abortando o presente, comprometendo um futuro que nunca chega. Né? E se é um futuro que tem para chegar, o que você espera é o pior do que está por vir. Então, para alguém que vive isso, essa pessoa vive ou na realidade da tristeza, ou na realidade da ansiedade. Mas quando a mente se renova, você então traz à memória o que te dá esperança. E essa esperança traz consolo. E você começa a esperar coisas boas. Você começa a esperar o que a palavra diz do Senhor, os planos que são de bem e não de mal, para te dar um futuro, aquilo que você deseja. Contudo, sabemos que para toda a promessa de Deus que temos que acessar, como que aconteceu com o povo lá na época de Josué, não muda nos nossos dias. Existem poceiros, impedimentos, barreiras, armadilhas, distrações, contaminações, para impedir que acessemos e nos apropriemos integralmente do que Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário e que por meio da redenção e remissão dos pecados, hoje temos para acessar de riquezas, de abundância, de graça, favor, de bens, de tudo que você imaginar, de prosperidade, de saúde, de paz. Isso tudo está disponível para você numa semana em que você vai viver o poder de Deus. Prosperidade, paz, saúde, resposta, finanças, conexões, contratos, novas oportunidades, novos relacionamentos, vidas sendo salvas, libertações, vitórias, tudo isso e muito mais, porque vai além do que pedimos ou pensamos, está reservado para você numa semana de poder. Você vai viver uma semana de poder. O que Deus tem para você nessa semana é o poder dele sendo ministrado pelo Espírito Santo para te fazer ir além do que você pede ou imagina. Mas, lembre-se, isso não é acessado de qualquer forma. Tem que haver uma mente que se renova. Tem que haver uma mente que foque numa só coisa, que tenha um alvo. Tenha Cristo como alvo. Porque ele disse, é seguindo a ele. Como diria o missionário Soares, estou seguindo a Jesus Cristo, desse caminho eu não desisto, estou seguindo a Jesus Cristo, para trás não volto, não volto não. Você segue aquele em quem você foca. Então, já que é dessa forma, se você está olhando para Jesus, você tem um cenário futuro favorável, mesmo diante de situações adversas hoje. Mesmo diante de ameaças que foram determinadas em certas datas na sua vida, quando esta data chegar pela fé, existirão recursos em Cristo para você combater o pur e transformá-lo em purim, como que aconteceu na época de Esther. Uma data foi declarada para dizimar o povo. E até então, no momento daquele decreto, o povo não poderia se defender. Mas então vem Esther se posicionando pela fé. Então Esther declara: se perecer, pereci. Ou seja, Esther foi intensa e intencional. Esther entendia com clareza o que ela carregava. E o mundo nunca tinha visto o que viu quando Esther adentrou a sala do rei sem ser chamada,
sem ter tido um horário reservado. Digo para você, o mundo espera algo que você carrega e que ele nunca viu para que ele veja. Esse inédito que você carrega é aquilo que define o porquê de você estar na terra. Porque tem coisas que você faz e que muitas pessoas fazem, mas tem coisas que você faz que ninguém faz. E quando você faz, as pessoas percebem que é algo valioso. E aí a ministração do poder acontece. E aí as conexões acontecem. E aí os sinais seguem aos que creem.